Segundo Samuel 11, do verso 1, diz assim: decorrido 1 ano, no tempo em que os reis costumam sair para a guerra, enviou Davi a Joabe e seus servos com ele e a todo o Israel, que destruíram os filhos de Amon e sitiaram Rabá. Porém, Davi ficou em Jerusalém. Fala assim: porém, Davi ficou em Jerusalém. Uma tarde, levantou-se Davi do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. Daí viu uma mulher que estava tomando banho. Era ela muito formosa. Pode passar. É o próximo. Davi mandou perguntar quem era. Disseram-lhe: é Betseba, filha de Eitã e mulher de Urias, o heteu. Então enviou Davi mensageiros que a trouxessem. Ela veio e ele se deitou com ela. Tendo-se ela purificado da sua imundícia, voltou para sua casa. A mulher concebeu e mandou dizer a Davi: concebeu, isso mesmo, estou grávida. Então, ok, é isso aí. A palavra de hoje, irmãos, o título que eu coloquei para ela é o costume dos reis. Assim, o costume dos reis. O texto da Bíblia começa falando que no ano em que Davi mandou para a guerra os seus capitães, mandou para a guerra o seu exército, né? E a Bíblia fala que era costume dos reis irem para a guerra. Põe de novo lá no verso, lá em 1 Samuel, o verso que nós lemos aqui. A gente acabou de ler. O outro. Decorrido 1 ano, no tempo em que os reis costumam sair para a guerra. Pode voltar agora para o título da mensagem. Então veja, havia um costume, havia um hábito, né? E estranhamente, naquele ano, naquele momento, Davi não fez aquilo que deveria fazer. Muito pelo contrário, irmãos. A Bíblia fala que ele ficou no palácio. Enquanto o seu exército estava indo guerrear, Davi decidiu dormir até mais tarde. Por que dormir até mais? Olha, põe de novo também, agora no segundo slide, naquela parte, no segundo verso. Olha que fala aqui, no anterior. Está difícil. Uma tarde, levantou-se Davi do seu leito. Em que momento que Davi se levantou do seu leito, irmãos? O cara dormiu até meio-dia, você acredita? Fala que já era de tarde quando Davi se levantou. E aí não estava fazendo nada, né? Quem já ouviu falar aquilo que mente vazia é oficina, né? Foi dar uma passeada. Veja, o povo estava em guerra, os capitães, os exércitos, estava tudo em guerra. Davi estava dormindo até mais tarde, resolveu tirar uma folga, né? Afinal, ninguém é de ferro, descansou. E aí, acordando à tarde, foi lá na sacada e ele viu Betseba, e aí você conhece a história. Essa mulher, ele olha, quer saber quem é, manda trazer ela, tem relações com ela, ela engravida, para encobrir essa gravidez, né? Ele manda trazer o marido dela. O marido tinha muito mais caráter, pelo menos naquele momento, do que Davi, porque ele manda trazer do fronte de guerra, achando que o marido dela ia dormir com ela. E ele fala assim: olha, como que eu vou ir para minha casa se o exército está no meio de uma guerra? E ele dorme na praça pública, mas ele não vai para casa. Davi não tem mais como esconder o seu pecado. Pega e manda botar ele na frente, no fronte de guerra, para que ele fosse morto. E assim aconteceu. E Davi, ele se vê agora, pode tirar esse slide, deixa só no título. E aí Davi, ele se vê diante de toda uma circunstância que foi gerada simplesmente porque ele não estava onde ele deveria estar. Ele não estava no lugar certo, na hora certa, mas ele estava no lugar errado e na hora errada. Onde que você quer chegar com essa palavra, pastor? O que você quer dizer com isso? Eu quero dizer que nós estamos encerrando o ciclo do ano de 2022 e eu não sei quais são as suas resoluções para o ano que vai entrar, mas eu quero dizer uma coisa: há algo que você precisa fazer, há um lugar que você tem que ir, há coisas que você precisa fazer de acordo como uma vida de crente. As pessoas têm se perdido, as pessoas têm se desviado porque elas não estão fazendo aquilo que elas deveriam fazer.
Então aqui você vê um deslize de Davi, algo que aparentemente não tinha mal nenhum, meus irmãos. Não tinha problema, que mal que dá, né? Não tem nada a ver, né? Isso não vai dar em nada. E na verdade, Davi, ele criou um grande problema para si. Sabe, eu quero dizer para você que muitas vezes são pequenas coisas que nós deixamos de fazer, que abrem brechas nas nossas vidas. São pequenas coisas que você era suposto fazer. Você sabe, irmãos, nós como igreja, nós criamos um ambiente da parte de Deus para guardar as pessoas, para cuidar. Existem coisas que você deveria fazer na igreja para guardar a sua vida. E muitas vezes a gente pensa, não, isso aí não precisa não. O pastor fica pegando no pé para a gente estudar, para fazer escola bíblica. E aí quando você se vê, você está dentro de um grande problema. Porque você simplesmente não fez aquilo que era suposto fazer. Sabe, eu quero dizer que existem hábitos que te guardam. Existem hábitos que guardam, coisas que você deveria fazer sempre, que você deveria manter, da mesma forma que Davi, havia um costume para os reis. Eu quero dizer, há um costume para o crente. Há uma postura que nós temos que ter, crente não faz algumas coisas. Pastor, mas isso aí, nada a ver, isso é coisa da velha aliança, é coisa da lei, nós estamos no tempo da graça. Deixa eu dizer, o apóstolo Paulo, o apóstolo da graça, disse, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Pastor, não, mas eu sei, tomar um vinhozinho aqui, fazer uma coisa, né, jogar um baralho, não tem nada a ver isso aí, estamos na graça, não tem problema nenhum, mas não é costume dos filhos de Deus fazerem isso. Sabe, tem costumes que te guardam. Tem coisas que te guardam, sabe? Tem ambientes, eu vou em tal lugar. Não, você não vai. Tem companhias que você não deve mais andar com elas. Não que não tem algum problema em si, mas não é saudável. Você está se expondo ao perigo. A Bíblia fala, fugir da aparência do mal. Sabe, eu estava reunido com os líderes algumas semanas atrás, e nós estávamos falando de uma situação que uma pessoa ficou chateada com algo que nós fizemos. Aliás, eu vou até explicar exatamente o que foi. Nós, às vezes, acaba o culto aqui e a gente fica decidindo para que lugar que a gente vai comer. E aí, vai para o restaurante tal, não vai, não sei o quê. Num determinado dia, nós acabamos decidindo que ia lá para minha casa fazer uma carne assada. Aleluia. Ninguém deu amém para essas coisas. Mas você sabe, algumas pessoas já tinham ido embora do culto, porque já era 1h da tarde, a gente às vezes fica limpando, organizando aqui. E aí essa pessoa viu só depois a foto lá do pessoal comendo churrasco lá em casa, e veio e se chateou. Porque ela falou assim, poxa vida, vocês foram lá e não me convidaram. Mas na verdade, irmãos, não era essa a ideia, nós não fizemos nada de propósito. Mas eu falei para os líderes, nós erramos, nós não fizemos o mal, mas nós tivemos a aparência de mal. Sabe, se der a suspeita, se você der espaço para alguém pensar algo errado, você já está em falta. Nós não podemos ter a aparência do mal. Então, o que eu quero dizer com isso, irmãos? Existem lugares que você não deve ir. Existem coisas que você não deve fazer. Existem pessoas que você não deve andar com elas, porque não convém. Não devemos, nós somos o povo santo, irmãos, e por causa de uma bobeira que Davi fez, você sabe, uma coisa vai chamando a outra, um abismo vai trazendo o outro. Às vezes parece algo muito pequenininho, parece uma coisa muito simples, não tem nada de errado. E aquilo vai trazendo e pode ser uma grande cilada, irmãos. Você sabe, ovelhas são animais que andam em conjunto, sabe? Nós temos que guardar a vida uns dos outros. Sabe, é muito claro para quem está aqui onde eu estou, quando alguém começa a se afastar da comunhão, quando alguém começa a não participar das coisas, ela se torna uma presa fácil para o diabo. E aí o diabo, você sabe, quem assiste National Geographic sabe como é que funciona. Vai o rebanho, fica um para trás, é aquele ali que vai ser tragado. Sabe, então eu quero dizer que existem hábitos que guardam as nossas vidas. Então, por que essa mensagem hoje, irmãos? Porque hoje você está começando um novo ciclo. Sabe, eu quero te convidar para no ano de 2023, você pular de cabeça e viver tudo aquilo que Deus tem para você. Você verdadeiramente assumir a identidade de crente.
e evitar as coisas que em si própria não trazem o mal, mas podem ser pode se tornar um grande problema, pode se tornar uma grande cilada. Quantas pessoas, irmãos, eu citei esse exemplo aí de uma pessoa que ficou zangada. Quantas vezes a pessoa se zanga de estar no nosso meio e fala, eu não vou mais nessa igreja. E aí a pessoa sai da igreja e deixa eu dizer, irmãos, nós estamos aqui fazendo a mesma coisa, todo domingo, toda sexta-feira estamos fazendo cela. Essa pessoa, por causa às vezes de uma besteira, você vai ver onde está hoje, está desviada, está no mundo das drogas, está fazendo tudo errado, por causa de uma simples besteira, porque ela se deu no direito de poder ficar chateada com a igreja. Sabe, irmãos, nós temos que assumir a nossa posição. Então eu queria falar a respeito de quatro pontos sobre o costume dos reis. Amém, irmãos? Quantos pontos? Olha, eu não vou perder a hora não, irmão, vocês ficam tranquilos, tá? Amém? Os irmãos estão prontos para receber a palavra de Deus? Primeiro ponto, então, abre lá para nós. Ande no compasso da igreja. Ande junto com a igreja, sabe? Problema de pessoas que têm a sua própria agenda. Ah, não, o pessoal vai para lá. Não, mas eu prefiro fazer do meu jeito. Ah, não, nós vamos para a chácara, vamos fazer isso e aquilo. Não, mas eu vou fazer diferente. Eu vou pelo meu próprio caminho, eu vou fazer de tal forma. Sabe, essas pessoas, elas não conseguem avançar, elas não conseguem andar em conjunto, porque elas têm uma ideia própria tão forte, ela tem a sua própria agenda, que ela não consegue se submeter, irmãos. Você sabe, o primeiro exercício de Deus com o seu povo foi aprender a andar no tempo certo, no timing certo, no compasso certo. A Bíblia fala que Deus levou aquele povo para o deserto, e lá havia durante o dia uma nuvem e durante a noite uma coluna de fogo. Então, todas as vezes que Deus queria se mover, Ele movia aquela nuvem, aquela coluna de fogo, e o povo se movia. Quando Deus parava, o povo parava. Quando Deus se movia, o povo movia. Quando Deus parava, o povo parava. O que Deus quer dizer? Deus tem o timing dele, irmãos. Deus tem o tempo dele. Qual que é o nosso problema? A gente quer fazer no nosso tempo. Você quer que as coisas aconteçam muito rápido na sua vida, mas Deus tem o seu tempo certo. E as coisas, e a maneira como nós aprendemos o tempo de Deus, é andando no compasso da igreja. Qual foi o problema de Davi? Todo mundo na guerra. O cara resolveu ficar em casa dormindo. Sabe, muitas vezes nós estamos fazendo coisas aqui, irmã, não, eu vou fazer outra coisa, eu decido do meu jeito, sabe, não consegue andar junto, sabe, é uma presa fácil, facilmente pode ser tragado. Eu já falei para os irmãos aqui, quando nós programamos as coisas aqui na igreja, nós não estamos fazendo simplesmente por fazer eventos, irmãos, não, nós fazemos debaixo de uma direção de Deus. Sabe, quando nós fazemos os nossos cursos, é para que nós entendemos que você precisa ser alimentado. Os nossos cultos é o alimento que você precisa receber naquela semana, irmãos. Quando nós fazemos as coisas, é para que o corpo se fortaleça. Mas muitas vezes, as pessoas não andam. Ah, não, eu vou andar do meu jeito. Está todo mundo indo para cá, não, mas eu quero ir para lá. Ah, não, esse negócio de célula eu não vou fazer, não, eu vou fazer de outra forma. Sabe, irmão, ande junto com a igreja. Ande no compasso da igreja. Deus está te guardando. Deus está te cuidando de pecar. Deus está te alimentando. Deus está preparando. Deus está entregando para você tudo o que você precisa. Eu quero dizer que toda a provisão, todo o alimento, tudo aquilo que você necessita está dentro da casa, está na igreja. Amém. Agora você sabe, tem gente que fala assim, eu não preciso na igreja não, eu assisto aqui no YouTube uns pregadores assim, assado, e aí está tudo por isso mesmo. Você sabe, eu não sei, claro, tem muita gente boa, mas tem muita coisa ruim também. Sabe, aí você não sabe, aí você escuta o cara falar uma coisa, o outro falar outra, e o outro falar outra. Sabe, eu conheço gente assim, que a cabeça dela é uma confusão, porque ela quer comer de tudo. Ela não tem uma direção, ela não faz algo numa linha, ela quer experimentar todas as coisas ao mesmo tempo. Não dá certo, irmãos. Sabe, você tem uma família, aliás, a família, você sabe, é um grande exemplo para isso. Né? Na nossa casa, eu espero que na sua também,
Tem horário para você comer, tem horário para você se deitar, tem horário para tomar banho. E da mesma forma na igreja nós temos momentos para todas as coisas, irmãos. Sabe, tudo é preparado para que você seja alimentado e cuidado. Mas isso só funciona se você decidir andar junto. Amém? Ah, pastor, mas eu não vejo as coisas acontecendo na minha vida. Mas você já tentou fazer tudo direito? Me lembro, o pastor Aloysio conta que uma pessoa foi se aconselhar, um problema conjugal. E a pessoa fala, eu já tentei de tudo, pastor, mas não dá certo esse casamento. Você já orou 30 dias? Não, nunca tentei. Então você não tentou de tudo. Sabe, nós precisamos experimentar. Eu quero dizer que dentro do corpo existe proteção. Amém? Segundo ponto, irmãos. Em tempos de guerra, não se distraia. Não se distraia. Sabe, tem muita gente que ainda não se deu conta. Tem muita gente que não entendeu o que está acontecendo. E aí leva as coisas de uma forma displicente. Sabe, é uma vida cristã, sem se preocupar com as coisas. Mas a Bíblia fala claramente que nós estamos no meio de uma batalha espiritual. Irmãos, não dê bobeira. A Bíblia fala que o diabo anda ao derredor como um leão, esperando alguém para tragar, irmãos. Veja, nós não estamos brincando. Tem gente que brinca com o pecado, tem gente que brinca com as coisas. Ele não chega de pecar, mas ele flerta com as coisas. Lembra de Sansão? Sansão, ele era nazireu, ele tinha um voto, ele era alguém consagrado para Deus. E esse voto de nazireu, a pessoa ela não podia cortar a barba, não podia fazer o cabelo, não podia comer uva e não podia tocar em coisas de morte. Então veja, a Bíblia fala que Sansão ele não comia uva, mas ele gostava de cheirar a uva. Ele cheirava a uva, ele ia passear lá onde ficavam as parreiras, é parreira de uva, né? E aí ele ficava sentindo o cheiro. Né? O que é isso, irmãos? Tem crente que fica brincando com as coisas. Tem coisas sensuais. Eu gosto de assistir alguns videoclipes, eu gosto de ver algumas coisas sensuais. Não brinque, irmão, nós estamos no meio de uma batalha. Se você der um deslize, o seu inimigo não vai te poupar. Nós estamos no meio de guerra, não é tempo de você ficar dormindo. Não é tempo de você ficar em casa, não é tempo de você ficar se distraindo, preocupado. Não sei o que eu vou fazer. Irmãos, nós estamos no meio de uma batalha espiritual. Mas na minha vida está tudo bem, pastor. Pode estar tudo bem na sua vida, mas e na vida da sua família? E na vida dos seus filhos? E lá no seu trabalho? E o seu vizinho, como é que está? Sabe, irmãos, a igreja não pode perder essa característica, essa visão, que nós estamos no meio de uma batalha espiritual. Davi esqueceu disso. Davi mandou o pessoal para a batalha. Talvez o seu exército estava tão treinado, ele falou, eu não preciso mais ir. Mas ele deveria ter ido. Era o costume dos reis. Mas um outro ponto, irmãos. Seja fiel aos seus irmãos de batalha. Você sabe, irmãos, a igreja não vai parar. A igreja não vai parar. Mas eu quero dizer que nós podíamos fazer muito mais se todos fossem bons soldados, se todos estivessem de prontidão, se todos estivessem alertas. Sabe, a Bíblia fala que nós somos como um corpo. E a Bíblia usa o exemplo de um corpo humano. E é interessante que, você sabe, um corpo ele pode até funcionar sem alguns membros, né? Você pode até funcionar de uma forma precária, mas é muito mais difícil se você não tem o corpo totalmente funcional. Um exemplo disso é você, por exemplo, estar com uma dor muito crônica. Né? Você pode até ir trabalhar, mas o seu trabalho não vai render. Ou você tem um machucado na perna, você não vai andar com a mesma destreza, você não vai ter a mesma velocidade, porque o seu corpo é um corpo deficiente. Sabe, e muitas vezes a igreja, apesar de ser um corpo de Cristo, ela tem sido um corpo deficiente, um corpo que não tem agilidade, porque muitos dos seus membros não estão funcionando. Precisam, na verdade, ser arrastados por outros. E aí você acaba sobrecarregando outros membros, porque alguns não cumprem o seu papel. Você sabe, Deus não chamou ninguém aqui para ser crente simplesmente de banco. Crente que simplesmente assiste as coisas, mas Deus te chamou
para um lugar na sua obra. Sabe, não deixe os seus irmãos na batalha. Existe algo, sabe, como é que você pode ficar em casa se os seus irmãos estão indo lutar? Como é que você pode deixar de orar enquanto as pessoas estão na batalha? Sabe, você tem que ter consciência que você faz falta. Eu quero dizer que cada pessoa importa. Amém? Amém. Deus não trouxe nem a mais nem a menos. E tem um número exato, é igual essas cadeiras aqui, ó, tá? Está um número exato aqui. Não é nem a mais nem a menos. Então veja, se um não vem, faz falta, irmãos. Faz falta. Você imagina a igreja, aliás, tem uma máxima, né, que eu já ouvi falar, é bem pesada, irmãos. É bem pesada, mas eu vou falar. Fala o seguinte, olha, imagina como é que fosse a igreja, se todos fossem frequentes o quanto você. Vou dar um tempinho para você pensar. Imagine como é que seria a igreja se todo mundo orasse o mesmo tanto que você ora. Imagine como é que seria a igreja se todos contribuíssem o mesmo tanto que você contribui. Sabe, irmãos, muitas vezes nós nos escondemos na multidão e achamos, alguém vai fazer no meu lugar. Mas eu quero dizer que nós não podemos nos dar ao direito de deixar os nossos irmãos fazendo a obra e nós simplesmente ignorarmos. Sabe, nós somos partes de um mesmo corpo. A Bíblia fala que quando uma parte do corpo, ela sente, o corpo inteiro sofre. Por isso, nós não podemos deixar os nossos irmãos na batalha, mas deixa eu dizer, tome uma decisão na sua vida. Faça parte da igreja. Seja alguém com quem nós possamos contar. Seja alguém pronto para a obra de Deus. Seja um soldado, seja um valente. Chega para o seu pastor e fala, eis-me aqui, pode contar comigo. Amém? Sabe, esse é o costume. Sabe, é isso que nós como crentes devemos fazer. Mas há mais um tópico, irmãos. Eu quero dizer que quem não luta por nós, luta contra nós. Quem não é por nós, é contra nós. Eu quero dizer que existem muitas coisas que às vezes te impedem de poder crescer, de poder fluir, de poder avançar na obra de Deus. Sabe, é importante você entender que não existe nada neutro na vida, irmãos. Aquilo que não está te levando para Deus, com certeza está te desviando do caminho de Deus. Decisões que você toma, coisas que você faz, podem estar te tirando da parte de Deus. Não, pastor, mas eu só vou mexer uma coisinha aqui. Não, surgiu uma proposta de trabalho, eu não vou poder mais ir na célula. Deixa eu dizer, tudo aquilo que não colabora para o objetivo, está te tirando dele. Sabe, muitas vezes nós temos que cortar na própria carne, nós temos que cortar coisas que estão nos afastando de Deus. Talvez eu não sei o que é o teu negócio, se é dormir 10 minutos a mais, se é aquele amigo que é murmurador, se é aquela atitude sua mesquinha, mas tudo aquilo que não está te trazendo em direção a Deus, pode ter certeza, está te afastando de Deus. Não existe nada neutro, irmãos. Não existe atitude neutra. Sabe, quando você ouve uma palavra do Senhor e você não responde, você não decide, você não toma uma decisão, você que pensa que você está no campo neutro, você está tomando uma decisão de não seguir aquela direção de Deus. Sabe, tudo aquilo que não te leva para perto de Deus, está na verdade te afastando. Sabe, como Davi, ele foi fazer algo que talvez não tivesse na mente dele, não havia problema nenhum ficar em casa, mas mal sabia ele que ele estava criando um dos maiores problemas da vida dele. Aliás, isso talvez foi o maior pecado da vida de Davi. Começou com um simples descuido. Sabe, irmãos, nós não podemos viver descuidados. Deus, ele estabelece as coisas. Deus deu à igreja para cuidar da sua vida. Deus deu pastores, Deus deu líderes para poder cuidar da sua vida. Aprenda a se submeter, sabe? Isso vai guardar você, isso vai te proteger. Sabe, às vezes a gente tem a pretensão de querer ser mais esperto, de saber mais do que as pessoas. Sabe, muitas vezes nós não aceitamos aquilo que Deus, na simplicidade, nos dá para que nós sejamos cuidados. Mas que
você possa tomar a decisão de seguir aquilo que é a vontade de Deus para a sua vida. De viver como um crente. Segundo o costume, põe lá no slide do título. Segundo o costume dos reis. Né, o costume da família de Deus. De viver como uma ovelha no aprisco, na igreja. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Se coloque de pé, eu queria fazer uma oração com você. Não é oração de ano novo ainda. Ainda temos 35 minutos, ainda tem algumas coisas que nós vamos fazer. Mas eu quero te convidar a tomar uma decisão. Pode botar uma música. De tomar uma decisão. A de viver de acordo com aquilo que Deus tem para você.